Boa noite, guerreiros e guerreiras Jedi. Hoje o meu objetivo é fazer algumas reflexões, né? Retomando a essência da filosofia Jedi, né? Primeiro de tudo, nós vamos, né, abraçar aquela definição de filosofia, né? Que é a soma dos termos de origem grega, philos mais sofia, que significa amor à sabedoria. E dentro desse contexto, dentro dessa definição, nós vamos vinculá-lo ao que seria a filosofia Jedi, né? Que não tem nada a ver com aquela questão cinematográfica, puramente cinematográfica, do filme em si, né? Mas que é justamente o que nós trabalhamos aqui, a questão da metafísica, da essência da filosofia Jedi que está dentro do ensejo do filme em si, né? O que está por trás ali da mensagem que o filme do George Lucas quer passar, né? Então é muito interessante, né? Filosofia Jedi é uma filosofia de vida, né? E como toda filosofia de vida, tem como objetivo atender às necessidades humanas, né? A filosofia Jedi tem como princípio a interioridade, né? O desapego à materialidade, né? Ao materialismo. Não aquela materialidade tipo, que você não possa possuir roupas de grife, não tem nada a ver com isso. É aquela materialidade entendida como uma visão de mundo materialista que enxerga a essência da vida puramente do ponto de vista da matéria, né? Abrindo mão da questão fenomênica, né? Da manifestação do, dos fenômenos que estão por trás, além da matéria, né? Então, a filosofia Jedi, né? A filosofia voltada para a interioridade, para atender às necessidades humanas, e atendendo essas necessidades humanas tem como objetivo a superação do modelo de homem contemporâneo, né? O homem moderno e contemporâneo. Que esse modelo de homem é crente, né, na ciência. Isso não significa dizer que a gente não creia na ciência. Não, a gente acredita, né? Isso é, inclusive, extremamente importante. Depois eu vou tentar abordar por que isso é importante, né? Mas não fazer da ciência, né, dos postulados científicos, de muitas descobertas científicas que muitas vezes têm um caráter especulativo, transformar numa verdade, né? Um exemplo disso seria a teoria do Big Bang, né? Que epistemologicamente é uma teoria cuja essência é especulativa, pois é desenvolvida num ambiente desconhecido, num período desconhecido, e através dessa sequência de desconhecidos e fatores e elementos desconhecidos que formam todo um conjunto desconhecido, que formam um resultado desconhecido, que gera a explicação lógica e processual, né, para a existência da vida, né, através da teoria do Big Bang. É bacana, né? Se você acredita, eu respeito, mas eu acho que essa teoria fica devendo um bocado. Isso é um exemplo, né, de uma questão epistemológica e especulativa que muitas pessoas se apegam como se estivessem lá no momento, como se alguém tivesse naquele momento ali, pudesse trazer um pedacinho da filmagem desse momento, aqui, isso aqui é a verdade e tal. Mas enfim, isso é outro caso. Então, na superação, né, dos nossos instintos mais baixos, né, nossos instintos mais subterrâneos, né, a filosofia Jedi propõe o uso da razão, né, e uma razão interiorizada, né, que visa identificar essas paixões que convivem com o ser humano. A gente não pode, é importante saber que a gente não pode eliminar essas paixões, mas identificá-las, controlá-las, e além do controle, a gente pode até manipulá-las e utilizá-las ao nosso favor, né? Isso não quer dizer que todas as paixões... O ser humano, ele é um ser de paixão, né? Ele tem suas afecções, seus sentimentos, né? Formas de agir derivadas de um momento. Só que
na filosofia Jedi a gente vai ponderar justamente essas formas de agir, se elas são adequadas, se elas têm como prioridade a vida, né? Se elas são realmente vitais e relevantes para a conduta humana, para guiar a existência de uma forma mais branda, mais feliz, mais suave, mais leve, né? Isso é todo um processo de elevar a consciência, né? Conhecer os polos, né? Bem e mal, e saber lidar com eles, né? Nós não vamos entender a filosofia Jedi como a extinção do sofrimento, mas como, pelo contrário, muito pelo contrário, como uma forma de superação, de compreensão do sofrimento e aprender a conviver com ele, porque o sofrimento é algo que não pode ser extinguido, ele faz parte da nossa existência, né? É algo intrínseco à nossa existência, já nasce ligado, né? Um momento bem emblemático e concreto para definir essa questão, né? Nós nos debruçarmos sobre a realidade atual e, sobretudo, mundial, né? Podemos fazer referência agora, por exemplo, à questão da pandemia da Covid-19, o coronavírus, né? O ser humano vive hoje uma nova realidade, né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista da religião, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, as relações de sociabilidade, as visões de mundo, as idiosincrasias, né? Muitas formas de pensar, aquela vida cíclica que o homem moderno, contemporâneo, né, vinha conduzindo a sua vida, caiu por terra, né? Uma crise instaurada por um vírus mortal que ameaça a espécie humana nos forçou a criar, se reinventar, criar novas perspectivas, né? É, novos caminhos para se seguir diante de todo esse contexto, diante de todo esse sofrimento, de tragédia, de mortes, né? E a gente entende isso como algo natural, né? É isso que a gente precisa, né? Porque morte e sofrimento faz parte da vida, né? A filosofia Jedi propõe justamente refletir a elevação da consciência, né? E tem como objetivo elevar o espírito humano, né? Porque tendo em vista que nós não podemos ficar com a mentalidade retrógrada, né? Pré-histórica, né? Como os primeiros grupos humanos, né? Que tentavam explicar as manifestações da natureza através de uma explicação cosmológica, né, teológica, que atribuía os sofrimentos humanos, as mazelas humanas, a ira dos deuses, né? Se um raio se manifestava, né, em algum lugar, um terremoto, sempre se atribuía aos deuses, ou culpabilizava o próprio ser humano, tentava buscar explicações aí de ordem teológica, cosmológica, né? E com o passar do tempo, né, a consciência foi evoluindo, né, no decorrer da história e se dando conta que as forças da natureza não eram coisas ruins, né, não possuíam aquele lado negativo, né, quando se manifestavam, era algo natural, né, e o ser humano deixou de temer a natureza para conhecê-la, compreendê-la, amá-la e utilizá-la para o seu bem, né? Como a manifestação de um relâmpago agora, é a existência da energia. O que é isso, né? E hoje nós temos eletricidade, né? Ela se tornou um item essencial à vida, né? Então isso é uma coisa muito bacana, assim, de se pensar. Tem a questão cultural, né? Sobretudo no Brasil, que é esse sentimento ufanista, triunfalista, né? De tentar rejeitar o sofrimento ou atribuir ao sofrimento as causas naturais, né? Castigo dos deuses, karma, consequência de pecados de antepassados, né? Essas superstições, essas
visões de mundo, que tentam negar o sofrimento ou estigmatizá-lo como algo que tem a origem no sobrenatural, né? O brasileiro, ele tem essa cultura de se defender dos males recorrendo ao sobrenatural, sem querer aceitar o sofrimento, né? Mas o sofrimento tem lá o seu lado positivo, né? Que é justamente a questão do ponto de vista, né? A questão de uma forma de enxergar, né, o sofrimento humano como também um impulsionador do progresso, da evolução humana. E o ser humano aprendeu muito com o sofrimento e ele tem sido extremamente essencial para o desenvolvimento da humanidade, né? E essa questão também do pensar Deus, né, no momento de pandemia, né, no momento em que as religiões triunfalistas pregam o sucesso da saúde humana, da riqueza material, e de repente a gente vê igrejas fechadas, né? E isso aí dá um insight assim na mente de muitas pessoas, poxa, mas o discurso é uma coisa, a realidade é outra, né? Existem coisas que estão acima, né, dos pontos de vista enquanto perspectiva de fé, meramente perspectiva de fé, para fazer uma leitura da realidade. Existem formas de leituras mais sofisticadas e mais essenciais, até mesmo para a subsistência humana, né? Das quais nós devemos estar sempre um passo à frente. E a questão da concepção de Deus no judaísmo, né? Eu já tinha tratado um pouco desse assunto, né? É um Deus, que seria Deus no judaísmo? Um Deus presente em todos os lugares, né? Tem uma essência panteísta, está presente em toda, manifesto na natureza, né? E em nós, enquanto natureza. É como se a gente se enxergasse como se nós fôssemos não algo à parte da natureza, mas como se a gente tivesse integrado a ela o tempo inteiro. E de fato é isso, né? Nós temos toda uma dependência absoluta da natureza, né? Para sobreviver, a alimentação é na natureza. Nós não podemos, não existe um ser independente da natureza, por mais que o ser humano evolua, ele vai estar na sua essência a dependência absoluta da natureza. Por quê? Ele não pode se separar dela nunca, nem em vida, nem em morte. Também a questão de concepção de vida e morte também é uma concepção um pouco deturpada, né? Porque na natureza existe apenas transformação, isso que o judaísmo prega, né? E não vida e morte como extinção, né? Da existência, né? A questão da crença em Deus, né? Retomando novamente, não seria um Deus antropomórfico, né? Com paixões humanas, um Deus que é um espelho do próprio homem, né? Um Deus com afecções humanas, com paixões, com iras, com ciúme, com desejo de posse. E essa concepção de Deus aí no judaísmo, esse Deus personificado, paternalista, né? É o que talvez uma das causas de maior neurose no ser humano, porque você, com a visão personalista, de uma visão pessoal de Deus, de um Deus pessoal, você falta compreensões lógicas para se explicar a realidade, para conectá-lo à realidade. Porque você vai dizer, poxa, se Deus é um pai amoroso, carinhoso, né? Isso, quando você fala que Deus é um pai amoroso, carinhoso, você automaticamente atribui a ele, confere a ele atributos humanos, né? E você atribui uma moralidade humana a Deus como se ele tivesse a obrigação de interagir na natureza, de livrar alguém de um acidente, de uma doença, de extinguir a fome, a miséria, esses problemas naturais e antropogênicos que são da ação humana, como a fome e a desigualdade social, você fica cobrando dos deuses, ou de Deus, ou de uma força mística, ou se algo vai mal na sua vida, você de repente procura uma explicação no sobrenatural, né? Se desloca do presente para tentar compreender a sua existência, né? A partir de previsões, né? A partir de leituras da sua trajetória, e essas leituras e previsões vindo de entidades superiores, né? Ou guias espirituais, enfim, né? O judaísmo
Pelo contrário, ele propõe a elevação da consciência para a compreensão da vida humana do interior, a compreensão do exterior, que é o mundo que nos rodeia, né? A realidade. E entender que nós somos realidade e a realidade nos habita. A realidade somos nós também, né? Então essa questão de externo e interno acaba sendo meio que apenas uma concepção metafísica, né? E outro ponto assim muito interessante no judaísmo é essa concepção do homem como natureza, né? Quando você está, vamos supor, numa montanha sentado, vê um pássaro voando, as águas correndo, você tendo essa consciência do uno, né, de um ser, de uma consciência conectada à natureza, uma consciência absoluta, você vai entender que aquelas manifestações, aquele pássaro que voa, aquela água que corre, aquela pedra que você está em cima, ela é você, né? Na verdade, não é algo à parte, você não é um observador, né? Mas você é simplesmente algo que está manifesto junto dela, como todos os outros entes, como a pedra, como a água, como o pássaro, né? E que tem lá o seu tempo de duração, né? O seu estágio, e assim como as pedras, né? As rochas, os pássaros e a água que corre passam por transformações, você também vai passar. E essa transformação pode se denominar morte, né? Ao qual o cristianismo chegou a estigmatizar, né? Ou deturpar o cristianismo histórico, né? Dos primeiros séculos, essa visão da vida. Né? Então, muito bacana, né? Eu gostaria de ter interagido assim com vocês com algumas perguntas. Vou postar algum texto no grupo sobre o Código Jedi, né? Para dar uma orientada, assim, uma norteada, né? Na interpretação de vocês, na forma de visão de vocês. Eu gostaria que, se alguém tiver alguma dúvida, né? Manifestasse no grupo, para que a gente possa ficar mais interativo, para que a gente possa enriquecer junto, aprender mais, né? E a filosofia Jedi é extremamente importante, é muito atual, muito relevante para o nosso dia a dia. Os dias atuais são dias caóticos e precisa de uma coesão, de uma vivência, né? De uma espiritualidade, de uma existência mais satisfatória, sabe? Que dê mais paixão à vida, que nos permita mais um horizonte muito maior do que esse, né? Que a gente vive aí. Então vou postar um trecho, né, do Código Jedi que eu já tinha postado antes, né? E depois eu vou tentar avançar. Isso que eu estou abordando aqui, eu já tinha falado anteriormente, logo no início, mas eu só estou colocando para retomar, né? E depois a gente pode estar avançando tema por tema, fracionar, né, esses temas e tentar aprofundar para transformar a filosofia Jedi numa filosofia de vida e sentir, né, a satisfação que vem, né? Por exemplo, a compreensão da nobreza, da elevação de consciência no Jedaísmo, ela traz o benefício que traz. Vamos lá. Basicamente seria o seguinte: dividir, né, os fenômenos da consciência como o lado negro da força e o lado bom da força, né? Dois polos. E a partir disso, você entender que o lado negro é o lado das paixões, dos sentimentos subterrâneos, como eu já me referi, sentimento de posse, ciúme, ódio, raiva, inveja, ira, medo, o medo de perder, que é aquele sentimento de posse, nos leva ao lado negro da força, nos leva a não aceitar a natureza, não aceitar os processos naturais, aqueles destinos que nós não podemos evitar, como por exemplo a morte, e tentar utilizar de meios e artifícios, recorrer a forças sobre-humanas, sobrenaturais, para tentar burlar esses destinos que já estão postos e não tem como escapar. A doença, né? E esse seria você tentar utilizar uma sabedoria, entre aspas, para
recorrer ao lado negro, né? Você se apegar deixar de se apegar aos fatos concretos para você se apegar às ilusões, né? À efemeridade. O lado bom da força seria um lado contrário. Enquanto que o outro é um lado egoísta, que só vê a si mesmo, que tem medo de perder, está voltado, relacionado à ira, ao ódio, à inveja, à raiva, ao materialismo, a burlar os destinos que não se podem mudar, como a morte, a doença, etc. O lado bom da força é um lado altruísta, que é o contrário do egoísmo, pensa no semelhante, tem uma consciência do que é o destino inevitável e tenta compreendê-lo e vivê-lo com felicidade, com satisfação, com tranquilidade. Então isso evita uma série de neuroses, né? É o desapego do que é material. Nós não vivemos o fantasma do medo de perder, aceitar a morte, a doença como algo inevitável, né? E glorificar a existência, né? Agradecer a existência, um sentimento de gratidão. Isso é o lado bom da força. Tentar